Bom dia, bom. é, a gente já vai iniciando. Deixa eu só aceitar aqui mais alguns que entraram. Tá, vamos lá. Bom dia, gente. Eu sou Moara, eu sou monitora da turma de Belém. A gente vai estar dando início ao papo com a Reirinhas. Ela é uma mulher negra, lésbica, paraense, realizadora audiovisual. Ela realiza vários trabalhos e é militante ativista dos direitos humanos, mobilizando comunidades no estado do Pará, mais em foco, né, em Belém, pelo que eu entendo. E ela também faz parte do Barca Literária. Desculpa, da Barca Literária, e ela vem hoje com a gente iniciar as nossas discussões, os nossos debates. Suane, você está em sala já, né? Tô aqui. Tô Show! aqui. Tá me Pode? ouvindo? Sim, sim. Posso já apresentar, começar apresentando? Pode meter. Arrasou. Peraí. Eu preciso de espaço daqui para apresentar. Eu não estou conseguindo. Eu acho que Agora foi. tem uma galera com dificuldade para acessar. Eu vou focar aqui em respondê-los, tá bom? Mas estou aqui Tá, com você. tá. Eu só preciso confirmar se estão me vendo. A gente está te vendo e também está vendo a apresentação, mudanças climáticas e adaptação Adaptação territorial. territorial. Então, é aqui mesmo que onde a gente vai. Eu primeiro queria agradecer por vocês estarem aqui nesse sábado, né? Que é importante que a gente esteja nesse momento também juntos. Estamos vivendo grandes mudanças aqui dentro desse território. Primeiro eu queria saber de onde vocês são, se é todo mundo de Belém, acho que vocês podem falar por um nome e de onde é, só para eu saber também com quem que eu estou falando e das pessoas da onde eu estou falando. Pode ser? E aí pode abrir o microfone e falar de onde é, que eu vou ver a foto de vocês aqui. Bom dia, sou Luiz Vitor, mais conhecido como Vitinho, sou daqui do Guamá. Eu acho que eu já participei de uma oficina com a senhorita, a oficina da Unipop, que foi aqui no Espaço Cultural, nossa biblioteca. Verdade, a gente já participou de uma atividade juntos aí. E aí, mais ninguém? Vai ficar todo mundo Acho que a gente, calado? para quem se apresentou, aí chama alguém para se apresentar e vai fluindo. Até aí todo mundo. Bom dia, eu me chamo Maicon, moro aqui no Guamá e também participo do Espaço Cultural, nossa biblioteca. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não consigo me ver aqui pelo celular, eu não consigo me ver. Mas vamos lá. Eu sou o Fabrício, tá bom? Sou morador do bairro da Terra Firme. Faço parte aqui do Chalé da Paz. Não sei se você visualizar minha camisa, representando a entidade, tá bom? É um prazer estar aqui. Quero só agradecer pela oportunidade, pelo momento. E vamos para cima. É isso. Obrigado. Chama alguém, Fabrício. Bom dia, eu sou o Bruno, da Ilha de Caratateu.
Prazer conhecer vocês, prazer estar aqui. Vamos que vamos. Alguém respondeu que é do Guamá, mas atualmente coordena o Cursinho Popular dos Jurunas. Acho que não vai poder ligar o microfone, a gente entende. Mas a gente vai estar aqui acompanhando no chat também. É Eimar Andrade. E aí, mais alguém vai se apresentar? Bom Oi, dia, oi. eu sou. Como tem? Rapidinho. Bom dia, eu sou Rodrigo, eu sou do Sideral, mas eu também coordeno as partes da coordenação do cursinho João W. Nery lá no Marco. Bom dia, meu nome é Viviane Barbosa, eu faço parte do Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro. Sou doutora. E aí, pessoal, bora lá? Já foi todo mundo? Oi, oi, oi. Bom dia. Meu nome é Zaida Costa. Eu resido em Belém atualmente, mas sou de São Luís do Maranhão. E eu participo do Tambor de Crioula Filhos e Amigos de Cururupu, que é lá do Maranhão, de Cururupu mesmo. E bom dia. Bom dia, eu sou a Sara, eu sou de Coraci, moro no Tenomé, e eu faço parte do cursinho João W. Nery também. Bom dia, meu nome é Marina. Eu cresci em Canudos, mas atualmente estou morando no Telégrafo. E aí, alguém vai? Eu tô vendo um guarda-roupa aqui. Tá um dia de sol, um dia bom para estender uma roupa. Ai, tá, achei gostoso. Bom dia, o meu Bom nome é dia. Eduarda e eu moro em Belém. A minha câmera tá com problema, mas eu tô conseguindo ouvir e ver tudo, tá bom? Bom dia. E aí, Matheus, Yasmin, Ravi, o Ravi, não Bom sei. dia, meu nome é Bárbara, eu sou aqui da Ilha de Carapicuíba, eu faço parte do grupo SEGAS, um grupo social aqui da ilha. E Arrasou. estamos aí. Bom dia, dá pra me ouvir? A minha internet tá meio ruim. Tá, eu sou o Nicolas Javi, eu sou de Belém, do bairro Souza, do Paramazônico, é, e também faço parte da coordenação do Cursinho Popular João W. Nery. E só uma outra coisa, que eu não sei se a minha internet vai tancar o rolê inteiro, porque eu não tô no Wi-Fi, porque eu vim pro Nordeste num evento de transmasculinidade, mas só avisando e é isso. Bom dia. Bom dia. Como é que eu fiz? Pode ir, Yasmin, também, já tá, aí, já tá aqui aparecendo. Tá aparecendo, eu não tô vendo. Ele está te vendo, ele está te vendo. A minha cara de besta olhando aqui. Bom dia, meu nome é Yasmin. Eu participo do coletivo Sapato Preto e moro no Jurunas.
Só tô vendo o povo, então eu tô que nem uma besta. Bom dia, meu nome, Isso, meu nome Eluí. é e eu sou do roteiro. Eu amo. Obrigada. Tinha gente que ia falar aqui também, cadê? Bom dia, me chamo Elielso, sou da Ilha de Cotijuba e faço parte do movimento de mulheres das Ilhas de Belém. Acho chique, gosto muito. Bom dia, meu nome é Paulo, eu sou dioteiro e faço parte do Ponte de Cultura de Colibri. Acho chique, gosto muito, porque eu gostaria de ser convidada para ir aí também. Yasmin já te olhando de novo. Ai, meu Deus do céu, eu não É tô porque se querendo. tu, é porque se tu abrir o microfone, tu entra em destaque pra gente. Ah, entendi. Bom dia a todos. Vocês estão me Bom escutando? dia. Estão me... Estão, eu tô te vendo aí, ó, uma parede verde com um negócio de foto em cima. Tô vendo, tô te vendo e te ouvindo. Tá certo. Eu sou da ilha de Caratateu, faço parte do Cordão de Pássaro Urubu Fidelis. Sou... Também faço parte do grupo de capoeira de Menino. Sou... Sou estagiária na Casa Preta, Acho chique. com o Dom Perna, e é isso. Bom E dia, meu aí? nome é Juan Daniel e sou da ilha de Caratateua. E tem uma galera que se Oi, apresentou aqui. Oi, pode falar. bom dia, meu nome é Matheus, eu moro na Terra Firme e ainda não faço parte de nenhum grupo, mas irei fazer. É só uma questão de tempo, né? E aí, mais alguém? Tem gente que se apresentou aqui, né? A Nina se apresentou aqui, eh, Jéssica, o Matheus também. O Matheus falou aqui. Eh, Você apareceu um negócio aqui para mim aqui. Acho que a gente pode começar também. E aí, quem quiser ir falando no meio do caminho, a gente vai ouvindo. Eu sou Suane Barreirinhas. Eu sou do bairro do Telégrafo. É, Faço parte também de um espaço que para mim é muito importante, que é a Vila da Barca, né? A Vila da Barca é uma comunidade de palafitas que tem no centro de Belém e que a gente trabalha muito com a defesa desse território. Eu trabalho com crianças e adolescentes desse território e hoje também faço trabalho com as nossas mais velhas, né, com as mães dessas crianças, porque a gente entende que a gente precisa trabalhar e o trabalho tem que ser coletivo, né? Que não adianta você trabalhar só com as crianças e adolescentes e esquecer das famílias. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, inclusive dentro de um espaço que eu já ocupei, que foi o movimento de Emaús, né, que é um movimento que trabalha com crianças e adolescentes e que também tem um trabalho com as mães, porque para a gente é importante isso, né? Na Vila da Barca, a gente atua com uma barca literária, né, que é uma biblioteca comunitária, e também a gente faz filme, a gente fecha a rua, a gente faz de tudo um pouco, assim. Hoje a gente trabalha com as mães numa perspectiva no projeto de cozinha, né, que tem, porque foi resultado de uma pesquisa que a gente teve em 2020, durante a pandemia. Nós fizemos um censo da comunidade para entender quem era a comunidade, o que, é quem eram as pessoas que estavam ali, quantas pessoas estavam, quem era mãe solo, quem era pai solo, onde essas crianças e esses adolescentes estudavam, quem estava na universidade, né, com o que as pessoas trabalhavam. Acho que para a gente foi muito importante ter feito esse censo, porque determina também em que frentes nós vamos terminar e trabalhar, e também entender que às vezes a gente escreve um projeto
fala, não, peraí, mas tem um grupo de mães que trabalham com comida, tem um grupo de futebol, tem o Vilinha, que é o time de futebol da vila. Então acho que o censo ele nos serviu muito para a gente pensar em proposta para esse território, né? E aí eu sou desse lugar, eu tenho muito orgulho de ser desse lugar. É, e aí a gente vai começar nossa aula aqui, né? Me pediram para falar um pouco sobre mudanças climáticas, sobre racismo ambiental, e aí a gente também entender como é que o nosso território está dentro disso. E lá mais na frente a gente vai conversando, e aí depois eu quero trocar com vocês, sobre essas realidades que a gente tem dentro de cada território, né? Na Ilha de Cotijuba, a gente já fez um documentário também falando sobre pautas climáticas. A gente fez junto com o MIB, né, o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém. Inclusive, eu trabalhei numa organização que trabalhava com o MIB há 15 anos atrás. Não quer dizer que eu seja tão velha, quer dizer que eu seja um pouco mais experiente. Isso não é idade, isso é experiência. Na Ilha de Caratateuá, é um lugar que eu gosto muito, primeiro porque eu tenho muita gente da minha família que é da ilha de Caratateuá, e segundo que é um lugar que também que eu acho que tem uma luta também histórica e que precisa também ser valorizada cada vez mais, inclusive esse território, né, principalmente partindo da Fumbosc, partindo de várias atividades que se tem nessa ilha, que é super importante. E aí eu queria conversar com vocês sobre o que é as mudanças climáticas, né? O que é que vocês entendem também quanto às mudanças climáticas, porque é um tema que a gente tem falado muito, tem debatido tanto, mas eu acho que é importante a gente dizer que as mudanças, né, as mudanças climáticas, elas são transformações que aconteceram ao longo do prazo, nos padrões da temperatura do clima, assim, né? Já foi quente, já foi muito quente o planeta, né? Na era dali dos dinossauros, era uma era que foi muito quente, mas em algum momento as coisas começaram a mudar pra gente. Enfim, tem toda aquela história de depois que aconteceu com os dinossauros, e a gente sabe. Mas acho que a gente pode falar do planeta também a partir de 85, né, de 1850, com a Revolução Industrial, né, que as atividades produtivas passaram a ser movidas por combustíveis fósseis, né, como petróleo, carvão e o gás natural. E aí acho que isso começou a fazer uma mudança no que a gente entende hoje também, desse impacto e de grandes indústrias, né? É, e as mudanças climáticas, elas são atribuídas às atividades humanas, e elas podem alterar a composição da atmosfera, enquanto a variabilidade é atribuída por causas naturais. Ou seja, a mudança climática ela só acontece porque nós e todo mundo afeta diretamente a natureza, né? Quando o gás natural, quando existe a queima, libera-se o dióxido de carbono, o famoso CO2, né, na atmosfera, formando uma camada de gases na superfície terrestre. Essa camada é responsável pelo efeito estufa, que é um fenômeno natural. O efeito estufa ele é um movimento que é importante para a nossa vida, mas da forma que ele é feito é ruim hoje, né? Aí ele passa a fazer, porque é importante que a gente tenha aí o efeito estufa, porque a gente precisa do calor. Mas a gente precisa entender que passou-se do limite disso, e agora a gente precisa compreender como é que os países, Anthony, acho que teu microfone está ligado. Bom dia, Bom dia! como é que vocês estão? Cheguei atrasado, não estava conseguindo entrar na plataforma. Não, chegaste no horário. Então te apresenta logo aí. Meu nome é Anthony, tenho 24 anos, sou de Belém. E é isso. Um pedaço da galera eu já Arrasou, conheço aí. arrasou. E aí, a gente estava falando do efeito estufa, né? Que ele é necessário, porque ele que retém parte da radiação solar e mantém a temperatura do planeta. Então, mas a gente também não tem que entender que existe limite para tudo, né? Vocês querem falar um pouco sobre as mudanças climáticas? Sobre. Anthony,
Ainda tá ligado. O microfone Oi? tá ligado. O microfone ainda É tá porque ligado. está desligado, né? É, porque senão todo mundo escuta e aí a gente não consegue ouvi-la, tá bom? Valeu. Bora lá? Pode ir? Agora eu tô vendo só a Moara. É, E aí, peraí que tá aparecendo outras coisas, né? Quais são as características dessa mudança climática, né? O que é que a gente entende, e quais são os resultados das mudanças climáticas, né? As temperaturas mais altas, né? Desde 1980, cada década tem sido mais quente, né? Então, quase todas as áreas têm tido dias mais quentes e ondas de calor. Isso identifica que em 2024 nós tivemos o dia mais quente do planeta, assim, né? Acho que isso é importante a gente dizer que existem dados, existem informações que dizem que nós estamos vivendo e cada vez mais vamos viver dias e décadas mais quentes, infelizmente. Então a gente precisa eh, tentar fazer. Acho que a COP ela serve como um movimento para fazer com que os líderes mundiais, porque de fato são eles que têm que decidir como cada país, como cada lugar vai fazer a sua adaptação climática. É para a gente não, para o planeta não chegar no nível que não pode chegar, porque aí é um nível de não retorno, né? As temperaturas mais elevadas, elas aumentam o número de doenças, né? Principalmente relacionado ao calor, dificulta o trabalho ao ar livre. Por exemplo, quem trabalha no campo, quem trabalha com agricultura, sabe que tem que ir bem mais cedo hoje para fazer a lida, porque se for mais de 10 horas não consegue mais ir, porque já fica muito quente, fica até impossível trabalhar, né? Então, a gente tem relatos, a gente tem filmes que a gente já fez com pescadores, com artesãos que precisam da natureza para fazer seu artesanato, eles informando que eles acabam tendo que sair mais cedo para fazer roça, para pescar, porque se depois passar das 10, das 11 horas eles não conseguem, coisa que antes eles conseguiam fazer, né? E hoje acho que vocês estão percebendo que a gente também está vivendo um outro movimento em Belém, a gente até porque choveu todos os dias, né? Poucos foram os dias que não choveram. Então, acho que a mudança climática ela também interfere nisso, né? Quando está mais quente, também quer dizer que tenha aqui na região onde nós estamos, tenha mais chuva também. E vocês perceberam, eu queria ouvir de vocês, se vocês também perceberam que teve essa chuva, que é uma chuva diferente. Não é uma chuva, não é, olha que a gente é muito acostumado com chuva aqui, mas a gente sabe que é uma chuva diferente. Vocês perceberam isso? Pode dar um joinha aqui. Se tem tido mais raios, se tem tido mais trovão, se vocês perceberam isso. E eu acho que tem uma coisa que eu acredito que nós somos natureza, né? A gente é começo, meio, começo, e eu acho que a gente tem aqui no Pará, a gente tem uma relação, ó, a galera botando joinha aí, a gente tem uma relação muito forte com todo esse meio ambiente, todo esse lugar que a gente sente, tanto que quando a gente sente um calor diferente, a gente fala, isso é tempo disso, vai chover. A gente nem precisa olhar para o céu para dizer que quando a gente sente um abafado diferente nas nossas casas, ou aonde estiver, a gente já sabe que vem chuva. A gente sente, às vezes, eu sinto assim o cheiro, eu falo, eu nem olhei para o céu, assim, eu estou de costa para o céu, mas eu sei que vai chover. Porque a gente tem esse lugar, né? É por isso porque a gente é natureza, a gente faz parte desse lugar. E acho que isso é muito massa quando a gente percebe esse movimento, porque quer dizer que, de fato, nós estamos também em contato com esse lugar que a gente vive, que é o meio ambiente, que é a relação com a água que a gente tem, é a relação com a pesca, a relação, enfim, com a terra. Vocês sentem isso também quando vai chover, quando, tipo, e aí tu fala, putz, vai cair um torozão agora aqui. E aí a gente sente logo no corpo da gente.
Aqui todo mundo botando joinha. Mas ao Eu, contrário da chuva. Oi? Pode eu falar. sinto, eu acho que fica um ar sufocante quando chove depois. Sim. Vem logo uma moleza, assim. Tu fala, se eu estiver em casa, se eu tiver que não sair, eu não saio. É muita água, Xixica, que vai cair, porque. E a gente sente no corpo isso, né? Acho que tem esse lugar da gente ter essa relação também. Mas ao contrário disso também, infelizmente, a gente vive um momento de aumento das secas, né? Regiões que tem, óbvio que existem regiões que existem secas históricas, que é a região do sertão, que são lugares que realmente não têm o acesso à água como nós temos. Mas incrível pensar que aqui na região onde tem tanta água, passa por tanto processo de seca. No Acre, por exemplo, de vez em quando eles têm muito situação do nível do rio estar muito baixo, né? Aqui no Rio Amazonas também passou por esse processo de uma seca absurda. Está passando agora também, né? Não está tão grave quanto foi ano passado, mas está passando por um momento de seca. Então, acho que a gente tem. E isso tem sido cada vez mais comum acontecer, infelizmente, né? Então, as mudanças afetam diretamente a disponibilidade de água, né? Tornando-se mais escassa em algumas regiões. E o aquecimento global ele agrava os períodos de seca em regiões onde falta água, e leva a um risco maior de secas agrícolas, afetando plantações, as secas ecológicas aumentando a vulnerabilidade dos ecossistemas. E isso acontece também que nós temos pessoas que acabam tendo que sair dos seus territórios porque não dão conta mais de viver nesse espaço, porque não conseguem mais nem plantar, né? Nem ter acesso à alimentação, né? Outros efeitos da mudança climática são a pobreza e o deslocamento, né? As mudanças climáticas elas aumentam os fatores que levam as pessoas à extrema pobreza e também e as mantêm nessa situação, porque às vezes é muito difícil sair dessa situação e as mudanças climáticas afetam diretamente isso, né? Assim como a gente tem as secas, a gente tem as inundações que também podem assolar principalmente as favelas, né? Os territórios, destrói casas. É, o calor, de fato, ele dificulta o trabalho ao ar livre. Eu, eu sempre digo que acho que a prefeitura deveria, a galera que trabalha nas ruas, que fazem parte, que, enfim, são a maioria, uma parte de funcionários públicos, eles não passam, não tem tipo, a prefeitura não disponibiliza protetor solar, não disponibiliza, às vezes, nenhum equipamento próprio para isso, assim, eu acho que protetor solar deveria ser tipo distribuição de camisinha. De verdade, eu defendo muito a ideia de que deveria ser distribuído para todo mundo, né? Todo mundo deveria ter acesso a isso, porque é caro o protetor solar, né? Então, se um dia eu for prefeita, já está aqui uma promessa de campanha feita nesse momento, a gente vai disponibilizar esse material para vocês. E entre 2010 e 2019, existe sim. Foram eventos relacionados ao clima provocaram um deslocamento estimado em mais de 23 milhões de pessoas, né, por ano, entre 2010 e 2019. Então, 23 milhões de pessoas provavelmente foram deslocadas por conta das alterações climáticas, por conta dessas mudanças que aconteceram. A maioria dos refugiados vem de países que estão mais vulneráveis e menos preparados para se adaptar às mudanças climáticas. A gente percebe isso, né, que existem alguns países, existem alguns lugares que estão passando por um processo extremo de seca, existe de inundações, que eles estão infelizmente saído, né? Em Maceió, devido à mineração, 5 bairros foram desocupados, né? Então, o negócio é o processo lá do sal, então não tem ninguém mais mesmo morando lá. Acho que existe também esse espaço onde a gente vai se perdendo, né? Junto a isso vem o fato de não ter comida o suficiente,
né? As mudanças climáticas elas também interferem diretamente no nosso prato, na nossa mesa, e eu não vou muito longe. Se as mudanças climáticas avançarem, a gente vai ter dificuldade, inclusive, de tomar o açaí. Aí eu vou mexer no coração de vocês. Porque podem falar se vocês quiserem comentar, reagir, ficar com ódio. Mas não sei se vocês já viram que a Globo, inclusive, está fazendo uma campanha de preserve o meio ambiente, porque vai faltar açaí e tal. Acho que, sim, o açaí, infelizmente, ele vai deixar de, de, de existir. Vai ficar caro para a gente, inclusive, né? Porque, e tem uma coisa que a gente diz também que é, se a gente quer a floresta de pé para a gente significa dizer curimbó no chão, né? O carimbó sendo tocado, o açaí sendo tomado. Acho que a gente precisa pensar também sobre isso, de como a gente preserva isso. Eu sempre pergunto para os meus alunos, ontem mesmo eu fui dar uma aula lá no Aurá, uma escola que fica aí em frente ao aterro ou lixão do Aurá. E aí eu perguntei para eles como é que era se eles tinham açaí ainda na casa deles, se eles tinham, enfim, plantas. Eu queria saber de vocês, se no quintal de vocês ainda tem árvores, se ainda tem plantas, se tem um pé de açaizeiro. Eu fiquei tão feliz que eu cheguei na casa da minha avó esses dias. Ela falou: Suane, tu lembra aquele açaizeiro que tu me deu? Pois é, ele tá enorme lá atrás, a gente precisa tirar ele lá para plantar, porque ele estava no vaso. Então acho que tem esse lugar, né? Eu estou fazendo um trabalho com algumas escolas. Inclusive, eu vou para a Ilha de Caratateu fazer um trabalho numa escola. Depois eu posso falar com vocês sobre isso. A gente também está fazendo o processo de plantar árvores em alguns lugares, porque árvores frutíferas, porque acho que é importante a gente fazer isso, né? Então, eu queria ouvir de vocês, se tem quintal, se vocês cuidam do quintal de vocês, se vocês gostam. Aqui em casa a gente tem um monte de planta. Aqui na minha cidade, aqui onde eu tô agora, tem um quintal aqui com bastante árvore de açaí. Olha, o povo tá falando da chula aí, mas tem gente que gosta muito da chula. Um pé de babosa pro cabelo. Ah, eu tenho também um pé de babosa pro meu cabelo. Nem quintal eu tenho. Mas tem que ter uma área verde, né? De quem não tem quintal tem que ter uma área verde para plantar. Eu moro. Ah, tu não sabe o que é a chula? Então, deixa eu te explicar o que é a chula. A chula é a água do açaí, né? O açaí mais ralo, né? É, acho que a gente tem. Porque, enfim, o açaí, eu sempre digo que o açaí papo é uma invenção da gente aqui da cidade, né? Porque a máquina de açaí veio para ajudar a fazer o açaí mais grosso. Mas o açaí, na originalidade dele, ele é tirado na mão no alguidar, né? Então, isso faz com que ele seja mais ralo, né? Mais com água, assim. É um açaí, só que 100% de água. E aí, por exemplo, eles chamam de chula. Putz, quando a minha avó vai comprar açaí, se ela não pedir a chula, a água que sai, ela nem toma o açaí dela. Então, É a acho lavagem. que ela é o que alguns chamam de lavagem, né? Que é a chula. Que é a famosa, que é o açaí muito mais ralo, assim, muito mais. eh, E aí bota-se a farinha para engrossar, né? Então eu tô vendo que a gente tem um jambeiro. Meu sonho era ter um jambeiro, né? E, e Ó, acho que tem jambo do uma amor. coisa. Oi, pode falar, Felipinho. Não, é o jambo do amor. O jambo do amor. Ainda não provei nem o jambo, nem o morango, nem nada. Dá pra fazer jambo agora, né? Tá na época do E jambo. Sony, Oi. aqui em casa já é desde o tempo da minha bisavó, né, que tá passando por gerações e gerações da gente cuidar. É um jambeiro, duas goiabeiras e um abacateiro, que cada neto, sobrinho, a gente tem essa obrigação de todo dia a gente regar, a gente podar E é os obrigação galhos para não mesmo. tombar. E é obrigação mesmo, assim. Eu acho massa que vocês passem isso. Acho ótimo que tenha isso. Jambeiro é uma coisa que poucas pessoas têm em Belém ainda, assim, né? Principalmente quem está
aqui no centro, assim, porque as pessoas também foram tirando. Tem gente que se incomoda com a árvore de jambo, como ela começa a dar flores e começa a cair, fica aquele negócio vermelho. Eu acho um absurdo quem se incomoda com isso. Mas às vezes já vi muita gente falando que teve que tirar porque incomodava, porque ficava tudo sujo. E eu falava, mas não é sujo, né? E é incrível, assim, na casa do meu avô ainda tem um pé de jambeiro. Eu acho incrível que ele mantenha esse pé. Ele construiu a casa toda do lado do jambeiro, assim. Mas ele falou, não vou tirar meu jambo. E botou uma rede. Porque meu avô é um cara aposentado que adora fazer arte em casa, né? Ele não tem o que fazer, ele sobe no telhado. É, ele botou até um negócio de uma tela para não cair no telhado, mas porque ele não vai abrir mão do jambeiro dele, né? Tem gente que come a flor do jambo, dizem que é gostosa, não sei. Fora o cheiro, É, né, que vai perfumando a casa. Eu acho que o cheiro do jambo, ele domina, assim. ele é incrível, né? Eu também gosto muito. E aí tem uma coisa que os efeitos da mudança climática, que são as perdas das espécies, né? Se a gente for ficar aqui nas plantas, é, teve gente que corta o jambeiro porque fica incomodado. É, as mudanças climáticas, elas fazem com que a gente perca alguns animais, algumas espécies, né? Agravado pelas mudanças climáticas, o mundo está perdendo espécies em uma taxa de 1000 vezes mais do que qualquer outro momento da história da humanidade, né? 1 milhão de espécies estão em risco de extinção nas próximas décadas. Incêndios florestais, a mudança do clima extremo, além das doenças e pragas, são entre as várias ameaças relacionadas às mudanças climáticas. Algumas espécies conseguirão se deslocar e sobreviver, mas outras, infelizmente, não. Tem algum animal que a gente via por aqui e hoje em dia a gente vê menos? Tem algum peixe que a gente via menos? Estou falando da caça que a gente caça, não, né? Mas eu acho que também há um processo de ter animais que estão à beira de uma extinção total ali, né? Aqui não é animal, é inseto, no caso, que a gente sobrevivia o soldadinho e a. Qual é o nome daquele outro? Aquele de pontinha vermelha, eu me esqueci o nome agora. Joaninha É, também, a gente vê muito Joaninha. pouco. Vê muito pouco, né? A gente via muito Joaninha. A arara azul, ela está em extinção. A própria onça, né? Ela está nesse lugar também. Saudadinho que É, é uma outra planta. Não, a gente não vê mais. Soldadinho, né? Antigamente a gente brincava que só com eles. E hoje em Aham. dia a gente não vê. E aí, é isso, a gente tem. Esse, acredito que esse tipo de inseto foi mais devastado por causa do aumento do agronegócio, porque são pragas, né? Destrói a Isso, plantação, destrói pasto, entendeu? isso. Aí o agro é um desastre pra gente. E aí a gente tem alguns exemplos, né, dessas mudanças climáticas, do que é a seca, do que é essas geleiras derretendo, das onças que estão se perdendo, da falta de comida, né? E aí eu queria trocar com vocês, entender o que é que vocês entendem quanto racismo ambiental, se vocês já ouviram falar sobre isso, se vocês acham que acontece, se vocês acham que não, o que é que vocês acham sobre isso? Alguém quer falar? Eu queria poder entender mais um pouco de racismo ambiental, porque eu escuto muito falar, mas eu não sei ao certo como é transmitido para os outros, como é passado, na verdade, né? Entendi, entendi. Alguém mais quer Acho falar que o, algo? ra... Acho que o racismo ambiental acontece quando outras pessoas de fora da tua cultura não respeitam ela, tratam ela como fosse uma coisa estranha, coisa do tipo, entendeu? Porque aqui cada um tem sua cultura, tem as ilhas, tem o pessoal aqui do Pará, cada um tem sua cultura diferente, e para fora o Sim, pessoal acha que a deles predomina. sim, É, cara, é igual para fora alguns estados que chamam a gente de índio, só por a gente estar vivendo dentro da Amazônia, vamos dizer. então.
O racismo ambiental ele é uma forma de como a população mais pobre e marginalizada são afetadas de forma desproporcional pelos impactos ambientais negativos, como a poluição do ar, a contaminação da água, as enchentes, os desmatamentos. É, Isso acontece porque essas populações, muitas vezes, elas têm menos poder político, ela tem menos poder econômico para evitar ou remediar esses impactos, né? As populações que precisam viver em favelas e áreas construídas em encostas, sujeitas ao deslizamento de terras, enchente, elas são muito mais afetadas. Não sei se vocês lembram que em 2024, em São Paulo, tem uma área do litoral que passou por um processo de uma onda que veio, que encheu, e quem foi mais afetado foram as pessoas mais pobres que estavam numa região na verdade, foi um deslizamento que aconteceu e essas pessoas estavam nessas casas e elas foram mais afetadas, né? O racismo ambiental, ele é uma forma de discriminação pelo meio ambiente, né? Ele acontece quando as políticas ambientais e os projetos, de desenvolvimento são implementados de forma a prejudicar deliberadamente as populações mais vulneráveis. Eu vou dar um exemplo muito prático sobre o racismo ambiental. O racismo ambiental, na prática, ele é como o Estado escolhe quem vai viver, por exemplo, a gente está vivendo a COP. Quem vai viver com o Parque Linear, com a obra do Parque Linear da Doca? São as pessoas mais pobres ou as pessoas mais ricas? São as pessoas mais ricas. É um bairro que nem precisava daquele parque, mas que eles não nem chamam mais de calçadão, já é um parque, né? Em contrapartida, o que é que eles estão fazendo nos outros canais da cidade? Eles estão fazendo um parque ou eles estão só canalizando? Acho que o pessoal da Terra Firme passa muito por isso, né? Que inclusive tem um projeto de revitalizar o rio, de fazer o rio vivo, de não sei o quê. E aí, não, esse projeto vai lá para a elite, vai lá para a área rica. É, E aqui a gente. Brumadinho foi um grande caso, um grande crime de racismo ambiental. Não é um acidente, acho que a gente tem que entender que isso não é um acidente, isso é um crime. A gente tem hoje, eu vou dar mais exemplos aqui para frente, mas eu queria ouvir de vocês, se vocês identificam no lugar de vocês algum caso, algum crime de racismo ambiental. Se vocês, ou uma dúvida, tipo dizer, está acontecendo isso aqui no meu lugar, será que é um crime de racismo ambiental? Eu sei que quem é da ilha de Caratateuá tem o negócio de uma ponte que está sendo construída, não tem? Que foram retiradas algumas pessoas que moravam perto, que eram pescadores, que eram, né? Aí perguntaram aqui, mas por que que é chamado de racismo ambiental? Eu acho que aqui a gente precisa voltar para o começo de tudo, entender o que é o racismo. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade das pessoas compreenderem o que é o racismo, né? Tem gente que acha que o racismo ele nem acontece, assim, é bobagem. Vou chamar o outro de macaco, vou chamar o outro, enfim, de várias outras. Eu nem consigo falar termos racistas, porque para mim é muito difícil, de verdade, assim, né? Eu não consigo, porque fica preso bem aqui. Mas, primeiro entender o que o racismo ele existe. De fato, ele existe. Quantas das vezes a gente entra numa loja e a gente precisa entrar com cuidado? Quantas das vezes a gente tem que chegar em algo. Tipo, quando eu vou no shopping, eu tenho que pensar na roupa que eu vou usar. Porque eu sei que se eu chegar tipo, de outro, tipo, do jeito que eu gosto de me vestir, muito provavelmente a gente vai ser seguida por segurança, infelizmente, né? Hoje eu entro até hoje, hoje enfim, eu sou uma mulher adulta, eu trabalho, tenho condições de comprar algumas coisas e eu entro em uma loja, eu entro com a mão para trás, assim, eu entro com a mão no bolso, eu nem pego nas coisas, eu só olho. Porque ainda assim, isso é resquício ainda do que é o racismo, né? Isso é ainda o que nosso corpo sentiu quando a gente era criança, por exemplo, a gente não poder pegar, experimentar, porque sempre vai ter alguém olhando pra gente, né?
E aí, quando a gente fala do racismo, é, é um movimento constrangedor, porque assim, a gente vai crescendo com esse olhar, né? E aí, ainda que a gente esteja vivendo uma outra vida, que a gente até tenha, sei lá, um cartão de crédito para parcelar de milhões de vezes, a gente está sempre pedindo favor, a gente está sempre entrando com medo, a gente está sempre, né, tendo cuidado para onde a gente vai, o que é que a gente vai pegar, o que é que não. Quando a gente chega em reunião também, as pessoas me olham diferente, assim, tipo, mas é tu que vem falar com a gente? Eu falo, sim, sou eu, não posso, só porque, enfim, né? É, e isso acontece muito, infelizmente. E aí, quando a gente passa para o racismo ambiental, se a gente compreende o racismo, a gente compreende que aonde estão, aonde estão sendo feitas, é, como é que a periferia está sendo construída e como é que a periferia vem sendo tratada ao longo dos anos. A periferia, majoritariamente, ela é de pessoas negras. Majorita Na maioria das vezes, elas são regiões marginalizadas, né? As pessoas que estão lá, os territórios que estão lá, eles são marginalizados. Então, pode falar, Amora. Dani, se você me permite o termo racismo ambiental, ele é uma construção, é, é uma teoria que Benjamin Chaves, nos Estados Unidos, ele foi observando, né, quais são os espaços onde as pessoas negras, em sua maioria, vivem, considerando todo o processo de escravidão, para onde elas foram, aonde elas habitam e por que esses espaços dificilmente têm políticas públicas, têm saneamento. Tudo isso a gente entende como um projeto da cidade, um projeto que reproduz o racismo como um todo, de todas as formas, para tirar a dignidade dessas pessoas, sabe? Não à toa que, às vezes, aonde tem as praças, mesmo em periferias, sempre tem baculejo, não pode ter uma roda de rap, não pode ter batalha, não pode ter carimbó. Então, todas as intervenções políticas e sociais que acontecem nesses espaços, elas são uma discussão de racismo ambiental. E quando a gente fala disso, apontando o clima, não é à toa que nas periferias alaga, que é a nossa Sim. enchendo de água, e nas áreas nobres dificilmente tem pontos de alagamento, mas isso numa realidade para Belém já vai muito além, porque no fim tudo aqui era muita água, né? E eles decidiram Sim. a tudo para criar áreas nobres, mas aí vem muito dessa discussão de entendendo como um projeto mesmo, uma afirmação de que não é o nosso espaço, e mesmo que seja de não ter o mesmo cuidado, de não ter as paradas de ônibus, de não ter com sombra, de não ter uma estrutura mínima para as pessoas andarem. Inclusive, a gente entra numa discussão que as pessoas de periferia elas gastam muito mais do que pessoas da área nobre, porque a gente todo está mantendo o nosso espaço, a nossa residência, chegar num lugar, a ausência de transporte público. Então, tudo isso faz parte de um grande projeto que dialoga sobre o racismo ambiental. E obrigada, Mara. E também, eu acho que a gente não vai longe. Vamos lá. O, Sobre esse contexto desse território que a gente vive. Agora tem a história dos patinetes, né, na cidade, né? Tem a história Uhum. desses patinetes. Eu já vou liberar para ti, Fabrício. Cara, do E tem patinete uma como área. 1000 graus. Oi? E aí, esses patinetes, tem uma área que eles estão chamando de área vermelha. Que adivinha onde são essas áreas vermelhas? Elas estão dentro das periferias, que são historicamente Inclusive, lugares marginalizados. inclusive, eu que moro no Jurunas, ontem estava para mais de 13 patinetes na frente do econômico, 20 ao certo. E só aumentava. E a gente foi para tentar andar, né? E a moça falou que não podia, porque eles estavam recolhendo, que todos eles estavam bloqueados, porque estavam em áreas vermelhas. Aí eu Vermelhas. perguntei quais são. Aí ela, Jurunas, Guamá, aí as periferias, né? No caso. É, é. Aí fez Isso também se adequa ao racismo ambiental, não se adequa?
Exatamente, porque ele identifica que por quê? Porque na área mais nobre já tem asfalto, né, já tem os espaços para andar, e aí aquelas pessoas podem pagar por aquilo, porque paga por aquilo, né? Paga por aquilo para poder andar, mas as áreas vermelhas de periferia que não tem o asfalto de qualidade, não tem estrutura para andar, não vai e torna-se área vermelha. Então, infelizmente, eu acho massa mais os patinetes, porque tem que ser democratizado, tem que ser para todo mundo, né? E aí, peraí, que tem uma pessoa que queria falar aqui, Sônia, não que era sei tu se mesmo. você conseguiu acompanhar um caso que aconteceu, que um desses patinetes chegou a ser bloqueado porque estava em área vermelha e dois rapazes negros, eles estavam em cima de uma Sim, moto, levando o patinete para um bairro onde que possa pegar, e uma pessoa simplesmente gravou ele levando em cima da moto e espalhou pelas redes sociais que eles estavam furtando o sim, patinete, eu só porque vi. era duas pessoas negras. Agora eu pergunto, se fosse duas pessoas brancas e um tá de boa, Não, é isso, eu vi, eu acompanhei, e que bom que eles conseguiram depois falar, né, sobre isso, explicar que de fato tinha acontecido e que é isso, eles entraram numa área que era área vermelha, dito a área vermelha, o patinete parou. é, e aí eu vejo que a população ela só quer um pé para poder marginalizar cada vez mais as pessoas de periferia, né? O Fabrício quer falar, pode falar também. Eu acho que foi um absurdo aquilo, porque já subentende-se que está sendo roubado. Pô, as pessoas sabem que os patinetes têm GPS, tem localizador, tem não sei o quê. E aí, pô, os meninos estavam fazendo um movimento de voltar para a área, né? E tem o lance, se você parar na área, se você tá andando de patinete lá no seu cartão, e aí tu vai para uma área vermelha e ele bloqueia, ele não para de contabilizar no teu cartão, né? Então você tem que automaticamente devolver ele para a área que eles chamam da área verde, tem que devolver ele para poder não descontar o recurso vamos descontar o teu dinheiro. E aí, se tu não tiver dinheiro, tu vai ficar devendo por mais tempo também. O Fabrício quer falar. Bom dia, galera. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Tá. Seguinte, galera, eu vou tentar não me prolongar muito, tá bom? Me apresentei mais cedo. Sou aqui do bairro da Terra Firme, tá bom? A gente estava falando sobre racismo ambiental e como foi muito bem colocado pela Suane, aqui na Terra Firme existe um movimento que se chama Movimento em Prol do Lago Verde. É um movimento onde existe um braço, para quem não conhece, o Rio Tucunduba, é um, é um braço onde está divisa entre Terra Firme e Guamá, tá bom? Aqui na Terra Firme, mais localizada em frente ao Estrada da Paz, um dos braços decisivos, que chama-se Lago Verde. O governo do estado fez uma obra aqui no bairro de revitalização desses, entre aspas, tá? Revitalização desse espaço. Que forma seria? Até mesmo para a Copa. Seria o prolongamento dessa via, no caso, a oficialização, como era um lago, Acho que o não tinha, Fabrício. não tinha, Tá. infelizmente, tá ouvindo? Beleza. Fabrício, acho que a tua internet está ruim. Antes, Eu usavam vou esse te. lago para fins. Tá ruim? Tá, peraí. É Eu não porque eu tava acho que tu tá captando. te Tá, movimentando, isso mesmo. talvez. E aí, É, galera, é isso mesmo. E isso, galera, fez com que existisse um governo do estado, chegou no bairro, né? De primeira mão, essa obra era para ter sido acontecida em 2021, 2022, se eu não me engano. Existiu a possibilidade do governo do estado ouvir a população do entorno desse lago, justamente para quê? Para que, já que eram as pessoas que iriam residir no espaço naquele momento, optassem de que forma o lago deveria ter sido construído, de que forma isso seria benéfico
benefício para a população, enfim. Porém, a obra atrasou, óbvio. A obra atrasou, teve suas burocracias e, quando aconteceu, foi totalmente ao contrário do que tinha sido acordado. Muitas famílias que residem aqui no bairro, em torno desse lago, estão sendo remanejadas para outros espaços. Outros estão tentando resistir. Ou seja, é o governo do estado tentando implementar algo de uma forma até mesmo brutal, entre aspas, brutal, tá? Não chegando a ponto de violência, mas de uma forma em que o estado está impondo, em que a gente não pode ficar no território onde a gente cresceu, onde nasceu, onde a gente mora, justamente porque existe uma obra a ser feita, eles tentam pagar uma indenização que é, eu vou ser bem sincero, uma indenização que, infelizmente, hoje em dia é inadmissível, até mesmo para a pessoa poder residir em outro local, nem que seja no bairro, é inadmissível um valor tão abaixo, tá bom? Eu queria poder mostrar aqui para vocês, eu acho que vou tentar ver se consigo mostrar esse lago, esse canal, no caso, né? Que deveria, que foi feito pela prefeitura, deixa eu ver se eu não consigo, peraí. Calma lá, galera, vamos ver aqui. Tá, aqui, acho que é aqui. Ó, galera, você vai dar para ver, peraí. Tá, ali, galera, esse é o lago. Estou na frente do chalé, não vou mostrar muito, tem pessoas passando, claro, a prefeitura do governo do estado, desculpa, existe, está sendo construída, mas para a COP30, tá bom? É feito para justamente fazer manchetes, ter suas, suas diretrizes políticas, né? Não em tanto em prol da comunidade, mas sim para suas amostradinhas políticas, tá? Tá, beleza, esse é um ponto. Segundo, que eu queria comentar era realmente sobre esses patinetes. Aqui no bairro eu encontrei duas crianças brincando, e eles acabaram parando justamente porque se encontra em área vermelha, né? Na periferia de Belém, Terra Firme, uma área vermelha, onde existe um grande índice de tráfico de drogas, violência de drogas e tudo mais. Então, por ser uma área vermelha, poucas pessoas daqui do bairro, da periferia, existe ou tem acesso a esses patinetes, né? A ideia é muito legal, gostei, é interessante. Porém, infelizmente, é inacessível para quem mora num bairro de periferia de Belém. Primeiro, até porque existem pontos onde daqui para a gente daqui vou dar o exemplo da Terra Firme até algum outro ponto onde possa recarregar e pegar esse patinete de deslocamento. Primeiro. Segundo, para retornar com ele para a Terra Firme é impossível justamente porque a gente só pode utilizar em espaços onde, em tese, é acessível, é seguro, enfim. E outra coisa, além dos patinetes serem inferior ao número de pessoas que querem utilizar, se não me engano, não sei se são 2.000, 2.500 patinetes que existem disponíveis, tá? Eu acho que não chega nem a 1% da população que existe em Belém que tenha ou deve ter acesso a esses patinetes. É outro ponto de se pensar. E é isso, galera. Eu só queria mostrar um pouquinho mesmo do que acontece com esse racismo ambiental que a gente Na prática. Existe também na prática, na existência, sabe? Queria mostrar para vocês o que realmente acontece, o que o governo do estado implementa entre aspas, tá? Que é uma forma autoritária, o que deveria ser feito, o que foi acordado pela população para chegar num consenso ideal não existe, não aconteceu, e infelizmente a gente fica a mercê, né? Porque não tem muito para onde correr. E é isso, galera. Só queria mesmo compartilhar com vocês essa experiência. Eu acho que é interessante, eu acho que é legal para muitas pessoas A gente que tem não duas conhecem, pessoas que com a nunca foram, mão. nunca viram. Desculpa, a gente tem duas pessoas com a mão E é isso, levantada. galera. Eu vou dar seguimento aí para a galera poder compartilhar. Obrigado, tá bom? Mas foi ótimo ver na prática, né, infelizmente, uma prática de racismo ambiental, que é o que acontece aí no Lago Verde, que inclusive esse grupo que o Fabrício falou, esse projeto para esse Lago Verde, do Lago Verde, é um projeto muito parecido com o que é o Parque Linear da Doca. Conjunto que foi feito junto com a universidade,
No orçamento dizia-se que era muito mais barato fazer o parque do jeito, o canal do jeito que a comunidade estava sugerindo, do que concretar. Mas eles optaram por concretar, né? E ainda nem terminaram, inclusive, né? Tá por aí, tá? E talvez nem terminem Pois esse é, canal. isso é verdade. A ideia é justamente ser mais barato, o custo seria mais barato, porque a população, em tese, ajudaria. A ideia é Sim, que o final seja fosse todo revertido em árvores, retiraram todas as árvores que existiam. sim, A ideia era ter um plantio da população, eles plantariam suas plantas, mas nada suas disso árvores, aconteceu. nada disso aconteceu. Existia uma praça aqui próximo do Estado da Paz que a gente utilizava para ações, para atividades, foram retiradas, encontros, batalhas, dança de carimbó, música ao vivo, a gente utilizava esse espaço para adentrar a Sim. comunidade foi retirado. Então, tipo, a gente, infelizmente, fica a mercê desse governo que a gente tenta um diálogo, tenta uma conversa, mas infelizmente nunca dão seguimento, ou quando dão seguimento, não é da forma que deveria ser para a população, porque eles realmente não ficam no espaço. E é isso. É isso, desculpa de novo. É que eu preciso tratar contigo dois pontos. Tá, só segura. Eu queria ouvir a Jennifer ou o Anthony. Acho que foi a Jennifer que levantou primeiro, porque parece primeiro a Jennifer, depois o Anthony aqui para mim. Ai, eu não tô conseguindo ativar minha câmera. Como é que eu faço isso? Vocês estão me ouvindo? Eu não tô. A gente tá A te tua câmera ouvindo. tá ativada. Tá Vocês aparecendo, não sim. estão. Eu tô aparecendo para vocês? Sim. Sim, sim, Tá sim, 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 sim. tá Ah, aparecendo. eu não tô aparecendo aqui. Tá. Gente, bom dia, primeiramente, né? Só para relacionar. Calma. Eu não consigo me ver. Mas, enfim. Só para me acrescentar na fala do amigo aí, né? Eu moro aqui no Mundurucus. Inclusive, eu vi um vídeo da Suane junto com a Tabita, sacas? Falando sobre a questão do racismo ambiental dentro da quebrada. E foi uma coisa em que eu aprendi, que eu até comentei lá em um dos primeiros dias dos Jovens Defensores, que eu comentei que eu tinha visto e tinha relacionado. E foi a primeira vez. Tá travando. Tá, vou tentar falar mais lento, no caso, né? Para não travar. E aí, foi uma das primeiras vezes que eu vi o conceito de racismo ambiental, sacas? Enfim, uma das vezes que eu vi o conceito de racismo ambiental e eu me deparei com várias coisas acontecendo dentro da comunidade que eu frequento, que inclusive é relacionado a isso. Tem ali o canal da Mundurucus, né, que é onde eu moro, que o pessoal fez toda uma macrodenagem lá, reformaram e nos direcionaram a uma feira que não existe até hoje, né? Que no caso eles só fizeram um andame assim mais alto e colocaram umas coisas lá, rola festa, rola tudo, menos a feira, nunca foi para lá. Eles nunca colocaram as barracas acessíveis lá para os feirantes ficarem lá. Outro exemplo disso é aqui o nosso mercado de São Brás, né? Que o pessoal elitizou de verdade, sabe? Uma cultura que era nossa, que é da quebrada, que é dentro da quebrada, porque São Brás não é centro, São Brás é quebrada, é dentro da quebrada, e o pessoal meio que elitizou, e isso não vai ficar mais acessível para gente, sacas? Não vai ficar mais acessível para a quebrada. Acabou, tipo, acabou os pessoais que trabalhavam lá, já arranjaram outro lugar, porque eles sabem que aquilo não vai ser mais acessível para eles, sacas? Então, várias famílias, vários pais, várias mães que sustentam suas casas sozinhos e procuram um refúgio ali dentro da comunidade, e a prefeitura acaba tirando isso de dentro da própria quebrada, sabe? Acaba tirando a quebrada de dentro da quebrada. Então, é uma coisa que eu acho que a gente deveria rebater bastante. E tudo é sobre questão de educação. As pessoas não têm educação, sacas? Elas não têm investimento nessa parte.
Elas falaram sobre a questão do patinete. Claro que as pessoas iam andar desse jeito nos patinetes. Eles não tiveram nada parecido com isso e não educaram eles, não mostraram para eles como andavam naquilo antes deles começarem a usar, sacas? Então foi uma coisa que meio que eles trouxeram para dentro da quebrada para mostrar que a quebrada é mal educada, sendo que eles nem ensinaram o pessoal como andar, como utilizar o negócio, sabe? Só lançaram e foi isso mesmo, é uma novidade para todo mundo, falta de interesse dos deputados, falta de interesse. Só jogaram uma coisa para os gringos ver que a nossa cidade parece mais ou menos igual a deles, sabe? Sendo que o pessoal não sabe utilizar. Aí vão tirar sarro das pessoas, sendo que eles não sabem como usar, entendeu? Sendo que eles não sabem o que é racismo ambiental, sendo que eles não sabem. Eu acho que é tudo uma questão de ensinamento das pessoas realmente quererem saber do que se trata, sacas? Das pessoas realmente quererem se aprofundar mais naquele assunto. E as pessoas, e falta isso dentro da comunidade, falta palestra, falta coisas que promovam isso, sabe? Falta projetos. E é isso, cara. E eu espero que eles entendam e que eles nos escutem. Eu espero que eles nos escutem mais, que eles vejam do que a gente realmente precisa e não joguem uma coisa assim aleatória, como se a gente precisasse, sendo que a gente não precisa disso. A gente tem ônibus, tem transporte, tem tudo. Em vez deles investirem esse dinheiro que eles gastaram no patinete no transporte público, que é uma palhaçada, não, eles vieram trazer um patinete assim, sem nexo, como se fosse uma diversão, um lazer. E não é exatamente disso que o povo trata. Eu já vi vários entregadores de iFood, saca? Rodando nesses patinetes. E é disso que a população vai fazer, de algo de meio de ir e vir, porque falta isso pra gente. Falta isso dentro da comunidade, falta nos ônibus sucateados, falta nos Uber que não respeitam, saca? E E o é Uber tem um tudo. horário que não chega, por exemplo, na Vila da Barca dá um horário que o Uber não chega lá dentro, não chega nem na beira, assim. A gente tem que ir para a avenida principal para buscar, e olha que a gente está falando de um lugar que é no centro de Belém, né? Mas algumas pessoas levantaram a mão, tem a Luísa, não, o Anthony. Mas eu acho que faz muito sentido o que tu diz, assim, né? O processo de educação, de ensinar, da gente ter o tempo. Eles botam e começam a tirar sarro da nossa cara, assim, né? Tipo, tá aí, tá, eu dei pra vocês, se você não sabe usar, esse é um problema de vocês. A gente fala muito na vila, que o que acontece? A maioria das mulheres da Vila da Barca, elas trabalham em casas de outras pessoas, geralmente de pessoas, enfim, que moram em prédios, em casas. E aí, a gente vai falar, eu vou falar da tirada do lixo. A pessoa tira o lixo, ela é ensinada de que o lixo ela tem que tirar e botar na porta, porque é isso que as pessoas fazem, né? Bota na porta e o lixo deixa de ser meu problema, passa a ser o problema da rua ou do outro. E quando ela vai para um lugar, que é a Vila da Barca, que é um lugar onde o lixeiro não passa não passa da mesma forma que passa em outros lugares, não passa da mesma forma nem como passa na avenida principal, porque não passa todo dia, né? Então elas entenderam que o lixo delas tem que tirar e botar na porta, porque foi isso também que a gente passou por esse processo. E a gente fala, e aí existe o processo de dizer a realidade que a gente vive é outra. E você não é que você esteja errada em fazer isso, é que a gente também tem que entender a forma que a gente também tem que se adaptar nesse movimento com isso, né? Com o que a gente faz em outros espaços, com o que a gente faz nos nossos. E, assim, eu acho que essa história desses patinetes veio muito para criminalizar a periferia, né? Foi isso que eles jogam, deixam lá e, tipo, ok, se você não sabe usar, vocês vão ser bloqueados de serem usados. Isso, enfim, eu fico com muita raiva. Três pessoas abriram aqui, o Anthony, a Yasmin e a Clara. Pode ir, o Anthony. Então, acho que pelo que a gente está podendo ver muito aí, muitas das vezes o racismo ambiental ele é cometido pelo próprio governo, né, o Estado que deixa a gente nessa situação de, como posso dizer, vulnerabilidade, né?
mas, tipo, a gente também não pode esquecer na nossa parte de culpa no meio disso. Tipo, a gente sabe que se a gente deixar o lixo na rua, jogado em algum lugar perto de canais, a água vai levar quando chover, vai alagar, entendeu? Eu sei que eles não dão oportunidade disso pra gente. Então, muitas das vezes, a gente tem que criar um modo de fazer a descartagem do lixo corretamente. Tipo, a gente tem nossa culpa também, mas que nem falou, eles colocam coisas de lazer que deveria ser para toda a população usar, mas na verdade é só para fazer um enfeite ali, fazer a capa, falar que tem aquilo. Mas eles não querem que a gente use. Acredito que seja isso também. É isso também. Cadê a Yasmin agora? E tá todo mundo abriu a mão aqui. Yasmin, Clara e Luiz Vitinha. Yasmin. Bom, aproveitando esse embalo para falar do lixo, né? Eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu com a minha avó. Eu sou afro-religiosa, né? Sou do Candomblé. E a minha avó, ela mora no Júlia Cefé. A arrecadação do lixo dela está sendo totalmente evitada. Eles não querem pegar o lixo de lá. Então, eu acredito que isso também se encaixe no racismo ambiental. E ela já gravou, e ela já correu, né, atrás das coisas para resolverem isso, porque acaba acumulando cada vez mais o lixo e eles não levam. E eles ficam reclamando ainda. Quando ela foi falar, né? Porque ou até mesmo perguntar por que eles não estavam levando lixo. É isso. Pode falar, Clara, você tá com a mão levantada, né? Assim, eu estava ainda, né, voltando sobre o caso dos patinetes, porque eu penso da seguinte forma, mesmo que a gente não apoie, né, esse governo, a gente precisa saber o que eles estão fazendo, porque eles estão comandando basicamente nossa cidade, né? Então, eu sigo o Igor e quando ele soltou, né, ele soltou porque ele é um blogueiro, né? Então, a partir do momento que ele soltou esse vídeo, né, falando sobre patinetes, e tipo, eu fiquei, oxi, deixa eu ver isso. Aí ele fez toda uma propaganda, porque eles trabalham dessa forma, né? Eles são minuciosos, então eles dizem que entregam algo, quando na verdade quando tu vai ver por trás disso tudo que tu for analisar, são coisas totalmente diferentes. Então, no vídeo do patinete, ele falou que estavam sendo gratuitos e que não estava tendo custo algum para a prefeitura. Então foi quando começaram a soltar, fazerem vídeos que mostraram o que de fato estava acontecendo, né? Que ele basicamente apoiou uma empresa para colocar esses patinetes nas ruas, né? Só que, tipo assim, por preços absurdos, né? R$ 42 a hora. Então, bem aí, tá bem explícito, dizendo, tipo assim, não, a galera da periferia não vai poder usar porque, né, R$ 42 a hora, já começa aí. Porque a gente que, né, soa pra caramba pra ter nosso dinheirinho, a gente não vai pagar R$ 42 a hora, R$ 30 a hora, né, pra andar no patinete. Então, eu acho que eles trabalham sim dessa forma, né, de formas minuciosas, tentando entregar, falarem que vão entregar uma coisa, quando na verdade são coisas totalmente diferentes. E também com relação ao lixo, tem essa empresa aí, né, que está agora e está acontecendo de fato isso. Eles estão, acho que aqui na rua de casa tá quase tipo uma semana, basicamente, sem passar o lixo. O meu lixo, né, eu acho que o nosso lixo deveria ser de nossa responsabilidade e não da gente ficar jogando de qualquer forma na rua. Então, se tá basicamente uma semana sem passar o lixo, meu lixo está uma semana aqui na porta de casa.
E eu tô aqui na sala, mas o lixo tá ali na porta, bate o vento, vem o cheiro tudinho para cá. E hoje, no sábado, deveria ser o dia que eles passam. Então, eu estou aqui atenta, esperando para ver se o lixo passa, para me descartá-lo, né? De uma forma correta, porque senão eu não sei quando vai passar o lixo e mais de uma semana sem passar e eu com lixo aqui na porta de casa. Então, é isso. Eu acho que a gente mesmo, a galera periférica, está muito à mercê, né, desse governo, que na verdade é um desgoverno, né? Sim. E a gente tem, aí acho que a gente tem sim enfim, se A gente tem que reunir. disputar, se reunir. Acho que isso que a gente está fazendo aqui é o momento para isso também, né? A gente está passando por um processo de formação, a gente está se conectando, ouvindo as dores do outro, e a gente também entender como é que a gente vai trabalhar isso coletivamente. E aí eu queria abrir para as pessoas que vão falar, e porque eu preciso seguir com a aula também, que eu tenho pouco tempo para finalizar, e a gente pode trocar essa conversa, trocar um dia, fazer um momento da gente se encontrar pessoalmente e essas coisas. Eu queria abrir porque tem duas pessoas que estavam com a mão levantadas aqui. Era eu, Sony. Pode falar. É, só queria deixar uma pauta, né, que meu pai, ele trabalha desde os 18 anos dele na prefeitura, né, como coletor de lixo, né? Sim, Então, eu acho que desde os meus 10, 12 anos de idade, por não ter uma pessoa que morava só eu e ele, por não ter uma pessoa com quem eu ficasse durante a noite, eu ia com ele ali, uma rua que tem na frente do Shopping Pátio Belém, que muita gente guarda moto lá. E, tipo, ele varria todas aquelas ruas de lá. A Presidente sim, Pernambuco, um bar que é famoso, né? E eu cansava de ver gente que lá é considerado um bairro assim de alto calão, né? E eu sim, via gente descartando lixo, depois que o caminhão do lixo passava, descartava o lixo na frente da casa. A própria Unimed, ela tinha os dois containers de lixo, só que em vez de às vezes colocar dentro do container, colocava no chão. Aí cachorro passava, rasgava, tudo mais. Tinha uma própria sede do governo, que eu não vou me lembrar qual é essa sede do governo que tinha lá. E até eles, que causa transtorno. É isso, né? As soluções elas vêm das periferias também, acho que tem esse lugar. E aí eu queria falar com vocês, por exemplo, na minha comunidade, eles estão fazendo o sistema de esgotamento sanitário da DOCA, onde está sendo construído o parque linear da DOCA, e mais o esgoto vai ser tratado na Vila da Barca, né? Nessa área aqui dessa segunda foto, onde eles jogaram os barcos antigos, onde essa lama toda que vocês veem aqui é uma lama que vem da DOCA, que eles jogam lá. Eu vou ter um vídeo aqui, que é o vídeo do Parque Linear. Deixa eu ver se eu consigo passar não, é esse aqui. Retirando essas pessoas de lá. E a população tem feito o processo de mobilização, né, lutando contra. É uma luta muito histórica, né? A rodovia Liberdade, de fato, é uma rodovia só no nome, porque não liberta ninguém. Inclusive, está tirando aquelas pessoas de lá. Acho que isso é uma grande violência. E aí eu vou dar. Alguém daqui falou sobre o vídeo que eu fiz com a Tabita. A gente apareceu na profissão repórter agora. E é muito louco, porque, por exemplo, no vídeo com a Tabita, as pessoas estavam questionando a camisa que ela estava usando e não o fato de que está sendo jogado um esgoto na Vila da Barca. De que forma que a população geral olha para isso? A gente não consegue entender que existe vários crimes de racismo ambiental, mas estão focados apenas no dinheiro, né? Eu acho que a gente sempre diz na Vila da Barca, que a gente não quer só o ônus da COP, a gente quer o bônus. Mas a gente está correndo atrás disso, a gente faz trabalho com as crianças, a gente vai fazer agora, já convido vocês para participar da COP das mais velho. A gente tem
A gente tem a forma que as pessoas se organizam, né? A Copa das Baixadas é uma forma de. São 14 entidades, 14 organizações, sabe? Que eles, vai sair ônibus, vai sair van em alguns lugares, feito por jovens, né? Por jovens que estão em regiões de periferia, feito por pessoas que pensam também sobre a pauta climática, que pensam soluções climáticas. E vai acontecer agora dia 22, 23 e 24 de agosto. A gente pode ir se trocando para gente. Vai sair uma van de Castanhal, é, vai sair uma van de Caratateu, vai sair uma van de, enfim, de vários lugares. A gente vai se trocando, a gente vai mandando esses contatos também. E aí existem outras soluções possíveis, né, para a cidade. Existem soluções, por exemplo, a gente tem, infelizmente, uma Câmara Municipal, a gente tem, voltando à Copa das Baixadas, ano passado a Copa das Baixadas aconteceu na Fumbosc. A gente fez uma edição na Fumbosc, a edição da Copa foi na Fumbosc. Esse ano a gente queria ter feito o primeiro dia lá, mas por conta dessa situação que está hoje, a gente não conseguiu o espaço. E a gente só conseguiu por velho, por muita pressão, inclusive, assim, muita pressão da juventude. E aí ia ficar muito feio para eles não liberarem o curro velho para a gente fazer, né? E existem soluções possíveis para a gente pensar sobre, é, sobre o que é, né? A gente tem que falar dos telhados verdes, a gente tem que falar dos quintais produtivos, a gente tem que falar das hortas comunitárias. Eu acho que a cidade está mais do que na hora da cidade também ter uma horta, né? Eu sempre penso naquele terreno da Vila da Barca, nesse terreno da Vila da Barca que tem a lama, nesse terreno aqui onde tem a lama, a gente fez uma proposta para ser uma agrofloresta, mas eles optaram por receber lama daquele lugar, porque a proposta era que a gente, uma parte da comunidade, a gente pensaria numa estrutura de esgotamento alternativo para virar adubo, e a gente teria essa horta para, enfim, né, fazer esse processo de, imagina, um bairro, um território no centro da cidade produzindo, fazendo comida, produzindo alimentos, seria um grande sonho. E é um sonho que já é real, porque, por exemplo, plantam e elas já tiram coisas que vão para a alimentação tanto do movimento, elas fazem as feirinhas dela, elas levam para casa delas. Então, é a cidade já produzindo a sua comida. Acho que isso precisa ser um movimento importante para a gente. A gente precisa pensar nessas soluções, a gente precisa pensar em mobilidade, né? O patinete entra nesse lugar da mobilidade, mas a gente precisa falar de uma cidade que anda de bicicleta, por exemplo. A gente está numa região onde as pessoas andam de bicicleta, e é muito louco, porque as obras as vias para a bicicleta são pensadas para as pessoas que andam de bicicleta por esporte, não pelo dia a dia, como transporte. Tem um coletivo chamado Paraciclo, que eles estão fazendo, eles estudam muito o perfil do ciclista aqui de Belém, né? Eles mapeiam a quantidade de ciclistas, eles fazem contagem na rua para entender quais são os ciclistas, como é que eles se movimentam, né? E eles entenderam isso, desse resultado, que as obras de ciclovia, de ciclofaixas, são feitas para pessoas que passeiam de bicicleta e não pessoas que usam bicicleta de forma de transporte. O Luiz Vitinho e o Antônio querem falar. O Antônio levantou primeiro, pode falar. Bom, tipo assim, o problema com o lixo, o problema com a coleta do lixo é um problema muito sério, um problema muito difícil de ser resolvido. Primeiramente, ele tinha que ser trabalhado verbalmente com a comunidade, com as pessoas que sofrem mais com isso e tal, como elas poderiam estar resolvendo esse problema por si próprio, tipo, desenrolando de outros meios quando a coleta não vir. Mas, tipo, eles não fazem esse problema porque eles sabem que é muito difícil de ser resolvido, requer muito recurso, é muito mais barato colocar ali os patinetes e tal, para as pessoas pensarem, e tal, lazer, para as pessoas meio que esquecerem dos problemas reais que acontecem, porque é uma coisa muito cara de ser resolvida e requer muito trabalho e muito tempo, né? Aí eles acabam colocando isso, que no caso, quem realmente precisa, que é o povo da comunidade, o pessoal periférico, que realmente precisa se locomover, acabam não conseguindo, porque eles deixam isso só para o pessoal que usa como lazer, para maquiar o problema em si, que o problema em si que existe.
não resolver ele, só tentar maquiar com um pouco de dinheiro e desviar o resto da verba que realmente deveria ser usado para estar resolvendo aquele problema ali. Vitinho? Sobre a questão, né, do ciclismo e tudo mais, eu faço ciclismo já faz 2 anos e também eu ando bastante de bicicleta praticamente todos os dias aqui por Belém, até pelo fato de exercício, né? E eu vejo muito que aqui em Belém a gente não tem muito espaço para bicicleta. A prefeitura ela preferiu botar como que eu posso dizer, como preferência, né, uma ciclofaixa azul para motoqueiros, sendo que os motoqueiros eles têm assim, qualquer faixa para circular do que fazer ciclovia. Eles fizeram uma ciclovia aqui na José Bonifácio, aqui na parte do Guamá, que quem está de bike não pode usufruir, porque está cheio de carro em cima. E se a gente for falar, a gente ainda, eles ainda passam com o carro por cima da gente, isso, aquilo, outro. A única ciclovia que ainda pode se usar, assim, melhor é a ciclovia da Mundurucus e o da Mirante Barroso, principalmente da Mirante Barroso. Agora, na Augusto Montenegro, a ciclovia literalmente é no meio da calçada, no meio da população, que a população está passando ali, e também eu não tiro a razão dos pedestres, porque, pô, tá no meio de uma calçada. A ciclovia tem que ser ou igual da Mirante Barroso, na lateral, tudo mais. E é sobre isso. A gente precisa pensar, e teve um aumento da malha viária em Belém, muito naquela época que veio aquelas bicicletas de banco que pegavam, que você pegava, que não deu muito certo, acho que em Belém, né? É, porque também a gente precisa entender uma coisa que é importante. Em Belém, as pessoas andam, por ser plana, as pessoas andam muito de bicicleta. É comum, é todo mundo. Provavelmente aqui muitas das pessoas têm uma bicicleta dentro de casa. Pode nem ser sua, mas que tenha uma bicicleta tem. Se tu precisar ir bem ali, tu fala, pô, vou ali no fulano, que eu vou pegar a bicicleta dele emprestada e vou embora. E vou lá fazer o que preciso fazer. Né? Então, só que o Estado ele não consegue pensar nisso como mobilidade urbana, né? De tipo, essas pessoas já andam de bicicleta, elas já vivem de bicicleta, então vamos melhorar o uso, a forma para as pessoas andarem nessa bicicleta. É sempre tentando falar, ah, não, mas a gente vai precisar trazer o projeto de botar bicicletas aqui, como se a gente não tivesse essas bicicletas, né? Como se a gente não tivesse essa forma de andar na cidade que é muito grande, assim. E aqui eu vou começando a encerrar a minha aula, porque está dando o meu horário, nosso horário também, né? E aí eu acho que existem umas coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa reflorestar o nosso presente, o nosso futuro. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar na separação de. Eu acho que assim, é fácil a gente falar que, mas a prefeitura não faz a separação, o nosso lixo vai todo igual. Não é porque eles não fazem que eu vou deixar de fazer. Eu sei que, porque eu preciso praticar as coisas, às vezes as coisas da vida da gente. Eu faço academia todo dia. Eu preciso ser consciente de ir todo dia para a academia, porque ainda que eu não queira, ou ainda que talvez não vai me dar o resultado que eu espere a curto prazo, eu preciso manter o foco e ir. As atividades que a gente faz com a Paulo com o meio ambiente, ele é a mesma coisa, a gente precisa fazer a prática todo dia. Eu sei que não se separa lixo quando vai para a coleta, mas a prática dentro de casa eu já estou fazendo. E aí a proposta é que meu vizinho faça isso, que meu outro vizinho faça isso, que na hora de eu ser, hoje mesmo eu separei, cara, eu acumulo muita coisa de garrafa de vidro para jogar de uma vez só. Eu boto uma embalagem, eu fecho, eu identifico a embalagem, eu boto que é vidro, enfim, para o menos risco possível da pessoa que vai receber aquele material. É porque ela saiba primeiro que aquele negócio ali é vidro, vai cortar, enfim. Eu acho que a gente também tem que ter cuidado com a gente, ter cuidado com o outro, né? E eu acho que a gente tem um processo também de preservar, a gente precisa preservar a memória do nosso lugar,
preservar isso aqui. Acho que eu tenho feito um movimento na comunidade, a gente tem feito um movimento de preservação dessa memória. A gente constrói o Museu da Vila da Barca. É, a gente constrói esse lugar. O pessoal do Gueto Hub no Jurunas tem um museu d'água, que é um museu referente àquela área ali, né, que é o Distrito d'Água. Então, acho que a gente precisa pensar. Meu sonho é que Outeiro, a gente, na ilha de Caratateu, a gente começa a pensar também no museu de lá, né? Eu acho que a gente tem que preservar muito essa memória, porque senão eles vão passando, vão tratorando e a gente vai ficando para trás. E aí, como diria minha ex, terminamos. Eu termino por aqui. Então, eu queria. A gente pode trocar, conversar mais aqui, que a gente tem uns minutos, mas dizer que foi muito Pesado. bom ter essa aula com vocês. Rapaz, que loucura. E aí? Terminamos e alguém ficou calado assim na hora de Vocês terminar. querem ver meu assazal? Quero, abre aí pra gente ver, pô. Abre aí pra gente. Arrasou aí, ó. Quando qualquer dia tu convida a gente pra tomar teu açaí. Arrasou. É, Eu eu acho que queria agradecer. Oi, pode pode. falar, Mora. Não, eu queria agradecer a vocês por essa aula, por esse dia, por essa manhã. Dizer que podem contar comigo, podem me chamar, podem mandar mensagem. Nesse momento, talvez eu demore um pouco para responder, porque tem muita mensagem, mas estou aqui. Uma hora eu respondo, eu juro que eu respondo. Eu fui convidada pela Elzinha, né, para fazer esse momento com vocês. E na mesma hora eu falei, vamos, eu tô cheia de coisa, mas vamos, eu tô indo viajar essa madrugada. Mas acho que é importante a gente se compartilhar o trabalho que a gente faz, compartilhar a nossa visão. Acho que foi incrível ouvir vocês, ouvir a forma que vocês estão se organizando também, o que é que vocês pensam sobre esse tema. E é isso. Galera, quem ainda não conhece o trabalho da Suane aí, eu sugiro pesquisar um pouquinho, porque quando eu fiz o curso pela Unipop, chamaram ela e a Mai, é doido, Sim. foi um dos melhores cursos audiovisuais aonde eu me identifiquei assim, para bater foto, para começar a gravar sobre a realidade da comunidade, da cidade, tipo como uma forma também de denunciar. Pô, galera, é isso mesmo. Bom, eu acho que eu quero só agradecer a Suane, tá bom? Só que minha Caiu, eu acho. Fabrício, tá ruim, agradecer a então. Suane mesmo pela ótima. Alô? Estão ouvindo? Tá mais ou menos, agora tá ouvindo, agora tá ouvindo. Tá. Queria só agradecer mesmo a Suane pela ótima bate-papo, pela palestra incrível. Eu acho que enriqueceu todo mundo. Eu acho que todos que falaram, mesmo aqueles que não falaram, puderam absorver um pouco do que ela quis passar, do que ela quis também transmitir. Então, é isso mesmo, galera. Obrigado, Sonho, novamente. Tá, te sigo, vou continuar seguindo, continuar curtindo, continuar comentando, compartilhando. É um ótimo trabalho, tá bom? Parabéns, uma inspiração acho que para todo mundo. E é isso, vamos para cima. Obrigadão. Valeu. E aí, a Mara vai falar agora? Vai encerrar? Como é que vai ser? Isso, encerrar, agradecer pela sua disponibilidade, pelo tempo para estar nessa construção com a gente, é muito massa. Eu acho que fica aí a proposta, né, deles conhecerem os outros espaços. A Copa das Baixadas foi um evento que eu participei, consegui participar em um ano, e tem muita troca, tem muita gente de vários lugares que já desenvolve trabalhos, que já faz essa construção e está nessa luta, né, do combate às mudanças climáticas, a entender os seus territórios. Então, eu acho que é uma participação muito massa, se vocês puderem, quiserem, tiverem essa disponibilidade de colar lá.
Vai ser no do dia 22 ao dia... 22, dia 22 à noite, que é a abertura. Dia 23 são as mesas, a conferência mesmo. No dia 24, que é o domingo, a gente vai fazer o momento de as oficinas, né, que é a parte mais lúdica, e vai ter uma corrida de cargueiro. Estamos pensando no açaí com peixe, pensando no momento mais para relaxar mesmo do que, enfim, ser tensionado, assim. Não, tu tá... E aí vai sair van de alguns lugares, de alguns espaços, principalmente das Yellow Zones, vão sair van todos os dias, vão e voltam. É isso, a gente pode estar verificando o card e compartilhando com a galera do geralzão, assim, para vocês ficarem atentos. Essa segunda agora tem um evento na Alepo, eu já tinha compartilhado com a turma de Belém, que é muito massa, que é sobre juventude, que aí também vai ter outras organizações, outros coletivos, então é importante a gente entender e estar nesses espaços, fazendo essa troca enfim, discutindo as coisas pelas acredita que precisam de mudanças. Mas muito obrigada, Suane. Sempre é assim, eu sempre sinto que eu aprendo muito mais quando eu te escuto, e sempre tem novidades e a gente sempre consegue acrescentar mais coisas, né, nos nossos conhecimentos e nas nossas trocas. Foi muito massa a participação também de vocês. Agradeço pela disponibilidade de estarem aqui. Eu já fiz a frequência Turma de Belém. Queria só um retorno da Gabi para ver se a gente consegue fazer um registro, sabe? Tipo, abrir a câmera e já deixar no relatório bonitinho, todo mundo sorrindo, fazer aquele print da imagem. Bora. E aí, se for possível, sinaliza aqui, Gabi, por favor. E a gente já vai encerrando. Oi, vocês estão me ouvindo? Tô tentando aqui colocar todo mundo na telinha, só que eu não tô acertando, gente. Mas é o seguinte, essa tela que está sendo gravada, a ideia é que a gente suba esse material, esse encontro lá na Pluriverso. Então, pessoal, é importante vocês jovens que estão lá na Pluriverso, né, acessarem, terem cuidado com a senha de vocês, com o acesso de vocês, tá? E aí, vamos tentar colocar, Moara, talvez um fórum depois de avaliação? O que que tu achas? Tudo. Tô tentando colocar aqui as telinhas, gente, pra gente fazer a foto de todo mundo junto, que acho que tem essa opção, né? É só jogar a Só tela arredar pro pro direito. lado. Mas tá aparecendo só uma grandona aqui, o resto tudo. São Arreda pro três lado. telas. Até dois essa cara. Tá aparecendo o chat aqui pra mim. Não sei se é aqui, eu tô com medo de clicar e dar algum BO. Bora ver. Pô, eu tô com cabelo mal. Gabi, lá onde está visualizar, tu tem que colocar a exibição da galeria. Visualizar. Gente, tô tentando aqui, mas tô me batendo. Mas de todo modo. Deixa eu Eu ver. acho que eu consigo tirar print aqui. Tu consegue, Sara? Pra ti aparece tudinho? Tá. Na verdade, vou ter que tirar dois, porque aparece Tem que duas colocar aqui, coisas. visualizar e exibir galeria. Acabei de fazer Isso, aqui. isso. Vou já fazer. Então, vocês conseguiram, então façam daí, galera, que eu tô me batendo aqui. Na verdade, tô tentando ajudar as outras turmas também. E aí. Ah, não, tranquila. Mas aí, se vocês conseguirem, vamos Eita, fazer aqui, ó. logo. Aqui, ó. Vai lá no zap e manda. Seleciona. Aí, seleciona a tela toda. Vou fazer um agora. Todo mundo sorrindo. Tá, avisa pra gente. Tá, 1, 2, 3 e já. Manda aí. Pera que eu vou ter que fazer outro já. Tá. Tá Bora dando ver se vai cãibra. funcionar, que não sei nem se vai. Eduarda, Jennifer, Maicon, Jorge, se quiserem ligar e conseguirem ligar, print. Oi, gente. Desculpa se não falei nada. Calma! É porque eu estou
aqui um local muito barulhento. Para quem não me conhece, eu sou o João Vitor. E é isso. E Eu acho que eu aí? consegui. Depois eu Rolou? mando para vocês. Deu certo, Sara? Eu acho que sim. Acho. Eu mandei Eu lá no tirei grupo aqui lá um também, qualquer print aí. coisa. Eu consegui bater print. Mas Chegou chegou uma aqui. Eu havia avisado que a minha câmera tem problema. Na verdade, a minha câmera nem funciona, mas eu tô presente. E tô aqui escutando. Tranquilo, Dudu. Temos o nosso print. Pois tal. Cadê Suane? Tô aqui, ó. Suane, te agradecer. Mora já agradeceu Obrigada. bastante, mas também agradecer. Estamos aqui na correria, né? Que estou aqui falando, estou aqui, por isso que às vezes eu sumia, que eu estou tentando ajudar as outras turmas que estão online também. Eu tô E ligada que tem aí, outras turmas. agradecer muito o teu aceite, né, pelo convite. E obrigada por compartilhar com a gente. Estamos aí sempre. E é isso. Obrigada a vocês também. Vamos nos seguir nas redes, fazer essa troca. Espero encontrar vocês pessoalmente em breve, já já. Beijos. Beijos. Tchau, Tá. galera. Bom fim de semana. Pessoal da turma de Belém, das ilhas, vamos ficar atento ao nosso perfil lá na Pluriverso. Acho que deu tudo certo hoje, né, para vocês entrarem. E aí, quem tiver com alguma dificuldade ainda na Pluriverso, vocês falem comigo que a gente vai tentar resolver. Tá bom? Tá. Beijão. Também. Saiu já. Saiu. Vai encerrar. Vai dormir, Antônio.